Shalom, shalom. Meu nome é Laércio. Esse é o canal Ministério Rema, o último despertar da congregação Shem Olam. Minuto de Techuvá. Este canal tem um único objetivo: trazer a você informações bíblicas direto da fonte. Sem teologia humana, sem visão humana, mas o que está escrito. Yeshua enfrentou o maligno quando ele foi tentado, usando a expressão está escrito. Muito bem. O tema de hoje, festas bíblicas. Desde a saída do Egito até o século IV, a lua nova, ela era usada para marcar o início do mês e as datas das festas bíblicas. Quando a lua surgia, se contava os dias determinados na Torá, em Levítico 23, para as festas bíblicas. Por exemplo, nós estamos no mês de Abib, conhecido também como Nissan. Esse mês é o mês da festa dos pães ázimos, é o mês da saída do Egito. Então, vamos falar só sobre essa festa. A Torá é clara, diz assim: ao 10º dia do primeiro mês, a família deveria separar um cordeiro, e no 14º dia, às 15 horas, também conhecido como 3 horas da tarde, esse cordeiro deveria ser imolado, assado, e após o pôr do sol, que já seria o dia 15, iniciava-se a festa dos pães sem fermento. Nesta festa dos pães sem fermento, deveria-se fazer uma cerimônia onde a Agadá da saída do Egito, chamada também Agadá de Pessa, do sacrifício, deveria ser contado aos filhos como foi a saga de Moisés ao tirar o povo do Egito. O que deveria se comer nesse dia? O cordeiro assado, que havia sido morto às 3 horas passadas, pão sem fermento, matzá, ervas amargas e o vinho. Existem alguns grupos que acham que o vinho não, porque o vinho é fermentado. Eu não tenho essa compreensão ainda. Porque a minha compreensão sobre a matzá é que os israelitas, em virtude de estarem duvidosos com relação à saída, por quê? 9 pragas já haviam sido derramadas. E na cabeça deles, provavelmente, eles acreditaram que na 10ª não aconteceria nada. Muitas vezes, quando as coisas não acontecem na nossa vida, chega um momento em que nós nos decepcionamos e ignoramos. E eles não fizeram o pão na hora certa. Eles deixaram para fazer na última hora. Por quê? Se eles tivessem fé, eles teriam feito o pão de manhã, assado o pão e levado o pão assado. Não. O que acontece? Eles deixaram para a última hora, não deu tempo de fermentar, e foram obrigados a assar o pão sem a fermentação, e aí criou-se então a festa dos pães ázimos, que na verdade não é a festa. É um período de 7 dias que você vai ter que comer pão sem fermento, para se lembrar da falta de fé que o povo de Israel e que nós muitas vezes temos. Então, essa é a festa dos pães ázimos. Aí você vai dizer, mas eu tenho visto que os judeus têm uma bandeja onde eles colocam ovos, colocam um pescoço de frango tostado, colocam uma massinha feita de matzá com vinho, um pedacinho com maçã e etc. Não. Isso é tradição do judaísmo. Os judeus caraítas e os demais grupos judaicos, eles não seguem isso, eles seguem o que está escrito na Torá. E a Torá é clara: cordeiro, matzá, ervas amargas e o vinho. Essa é a cerimônia. Dentro da cerimônia se conta a Agadá da saída de Pêssar, da Páscoa. A palavra Pêssar é muito complicada a sua tradução. Uns dizem que é passagem, que o anjo da morte passou por cima. Outros dizem que significa Páscoa.
O que a Bíblia diz? A Bíblia diz claramente: nesse dia, no dia 14 de Abib, a hora nona, às 15 horas, deve-se sacrificar o cordeiro. Ao pôr do sol, entrada do dia 15, inicia-se a festa dos pães ázimos, e durante 7 dias deveria celebrar. Ponto final. O salmista, no Salmo 104, 19, diz assim, que deu a lua para marcar o início dos meses. Então nós usamos a lua nova para marcar quando começa a contagem. Nós temos nesse mês de Abib, ou Nissan, como você preferir, 2 datas. A primeira, no 10º dia, você deve separar o cordeiro. No 14º, você deve sacrificar. E no 15º, iniciando o período da festa de ázimos, você deve celebrar durante 7 dias a festa. Como eu sei quando é o 10º dia? Como eu sei quando é o 14º dia? E como eu sei quando é o 15º dia? Simples. Quando surgiu a lua nova, o primeiro aro visível, o centeio está maduro, é o primeiro mês. Basta considerar, surgiu a lua nova, conta-se 10 dias, conta-se 14, conta-se 15. O judaísmo ortodoxo, a partir do século IV, através do último presidente do Sanedrim, Hilel II, ele, por imposição de Roma, o imperador romano, ele aboliu esse calendário, adotou um calendário fixo que eles também, os judeus, já na época da Babilônia, aprenderam a calcular. Então, só que é uma conta de chegada, uma conta que muitas vezes não dá certo. Por exemplo, esse mês, essa festa, quem segue a visão rabanita, que é do judaísmo ortodoxo, os messiânicos, o judaísmo messiânico, o judaísmo nazareno, vão celebrar fora da data bíblica. Eles estão celebrando dia 22. Todavia, baseado no surgimento da lua nova, é o dia 24. Temos 2 dias de diferença. Então, essa festa vai ser celebrada novamente fora da data. Daniel, o profeta, no capítulo 7, no versículo 25, ele diz o seguinte, que surgiria um poder maligno que iria impor e obrigar a mudar o calendário, Daniel 7, 25, das festas religiosas. Você mudando as datas das festas, há uma transgressão. Por exemplo, vão celebrar no dia 22, mas a festa é dia 24. E aí? Seria como você guardar o Shabat na segunda-feira ou na terça, não faz o menor sentido. Outro detalhe, nós que acreditamos em Yeshua como Messias, conforme disse Paulo em Coríntios, na noite que ele foi traído, ou seja, após o pôr do sol do dia 13 para o dia 14, Yeshua estabeleceu o Seder, a ceia de Yeshua. E na ceia de Yeshua, o que aconteceu? Ele ali estabeleceu um novo ritual. Fazer isso em memória de mim. Esse ritual não tem nada a ver com a festa de ázimos, que é no dia seguinte. Esse ritual é do pão e do vinho. Então, nesse ritual, como é que é feito? Nesse ritual, nós vamos ter apenas 2 símbolos. O sangue, que é o símbolo através do vinho, e a carne, que é o símbolo através do pão. Esse foi estabelecido por Yeshua. Paulo vai dar ênfase, né? E ele aproveita para colocar também a festa de ázimos, dizendo, tirai o fermento, que o fermento é o pecado. Então ele faz uma alusão à festa de ázimos como tirar o pecado do meio do povo. Então está aí a dica, a orientação. Se você quer seguir a Torá, a festa de ázimos é no dia 24. Se você quer seguir a Yeshua, celebre também no dia 23 o Seder de Yeshua. Nós aqui vamos celebrar dia 23 o Seder de Yeshua e o dia 24 nós vamos celebrar pães ázimos. Estaremos transmitindo pelas redes sociais, se você quiser nos acompanhar. Não estamos aqui para condenar e criticar ninguém, cada um faz o que acha conveniente. Nós decidimos seguir o que está na Torá. A visão caraíta é uma visão mais próxima da Torá, mesmo que a maioria deles não reconheçam Yeshua, mas eles mantêm a pureza da Torá.
Já o judaísmo se influenciou muito pelas visões babilônicas, pelos povos a quais conviveram, adotaram práticas que não deveriam, e o profeta Daniel, em capítulo 7, 25, já tinha falado. Então, meus amados, esta é a festa do Seder de Yeshua e de Pães Ázimos. Shalom, shalom.